Olá pessoal, tudo bem? Sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Matemática Góes. Eu sou o professor Alessandro Góes e na aula de hoje, continuando o assunto operações com intervalos reais, nós vamos falar sobre a chamada operação de intersecção entre intervalos reais. Numa aula anterior a gente já viu a operação de união. O link dessas aulas estão aí na descrição do vídeo. Espero que vocês aproveitem. Vamos lá? Continuando então o assunto que a gente falou na última aula, que foi intervalo real, a gente hoje vai falar sobre a chamada operação de intersecção entre intervalos reais. Importante lembrar de início que a operação de intersecção, isso já foi falado em aulas anteriores, sempre nos leva à palavrinha e. O que significa isso? Para eu trabalhar com a intersecção entre dois intervalos, um número tem que estar no intervalo e no outro intervalo ao mesmo tempo. Vamos dar uma olhadinha nos 3 exemplos que a gente pode obter aí, ter em intervalos e como é que isso vai funcionar. Dá uma olhada. Tendo aí então, por exemplo, o intervalo A que vai de 3 até 8, fechado em 3 e fechado em 8, a gente fica com essa representação geométrica. Novamente, quero frisar que se você ficou com dúvida de como representar geometricamente ou no formato de intervalos um intervalo real, volta lá e assiste a aula sobre intervalos reais que está no canal, tá legal? E vamos pegar o intervalo B que vai de menos infinito a 5. Como é que ficaria então a intersecção entre esses dois intervalos? A dica, novamente, eu começo traçando uma retinha aqui. Aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 5 e aqui eu tenho 8. Já foi falado em outros momentos que se eu tivesse a união, eu juntaria, faria um sanduíche disso aí, juntava esses dois intervalos e o problema estava resolvido. Porém, para a intersecção, os números que estão na intersecção têm que estar nos dois intervalos ao mesmo tempo. Por que a gente traça essa retinha? Para a gente analisar por partes. Então a gente vai analisar esses 4 buraquinhos aqui. Nessa primeira parte que vem lá de menos infinito e vai até 3, eu vejo que os números estão aqui no intervalo B, porém não estão no intervalo A. Ou seja, eles não estão nos dois intervalos ao mesmo tempo. Logo, eles não estarão aqui na intersecção. Os números, porém, que estão entre 3 e 5 estão tanto no intervalo A quanto no intervalo B. Logo, eles estarão na intersecção. Os números que estão entre 5 e 8 estão no A, porém não estão no B. Então, não estarão na intersecção. E os números maiores do que 8 não estão nem no A e nem no B. Logo, não vão estar na intersecção. O que me interessa agora é saber sobre os números 3 e 5. O 3 está aqui e o 3 também está aqui. Como ele está nos dois ao mesmo tempo, eu vou ter aqui bolinha fechada. O 5 está aqui, ó, ele não está aparecendo, mas ele está aqui. E o 5 também está aqui. Logo, eu também terei bolinha fechada. Tá aí, então, a representação do seu conjunto intersecção. O conjunto intersecção de A com B vai ser o conjunto que tem o número 3. Importante, ó, o 3 está aqui e está aqui. Ele estará na intersecção. E vai até o número 5, que está aqui e aqui. Logo, está na intersecção também. Como é que eu posso representar isso no formato de intervalos? O conjunto A intersecção com B vai ser fechado em 3 e fechado em 5. Tá aí. E eu também posso representar isso, a gente já sabe, no formato algébrico, que vai ser o conjunto de todos os números reais, então eu escrevo assim, de tal maneira que eles são maiores ou iguais a 3 e menores ou iguais a 5. Importante, como eu tenho bolinha fechada, conjunto fechado, eu tenho maior ou igual, menor ou igual. Esse é o primeiro caso, então, onde a gente tem os conjuntos com uma parte em comum. E essa parte foi exatamente a intersecção. Porém, quando você tiver conjuntos que um engloba totalmente o outro, ou seja, um está totalmente dentro do outro, como esse caso aqui, onde eu tenho o conjunto A indo de menos 3 até 9. Veja bem, o menos 3 está no conjunto, mas o 9 não. Eu vou até próximo do 9, mas não pego o 9. Lembra lá do exemplo da parede. E eu tenho um conjunto B que vai de 2 até 6, onde o 2 não está no conjunto, mas o 6 está. Como é que eu faria, então, a intersecção desses dois conjuntos? Novamente, eu peço que você trace as retinhas assim. Olha lá, então.
no menos 3, no 2, no 6 e no 9. Para estar na intersecção, tem que estar nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Essa parte aqui eu não tenho nada. Essa parte aqui eu tenho números, aqui não. Então, não estará na intersecção. Essa parte eu tenho números tanto aqui quanto aqui. Então, os números entre 2 e 6 estarão na intersecção. Essa parte eu tenho números aqui, mas aqui não. Então, não vai estar na intersecção. E nessa parte eu não tenho números nem aqui, nem aqui. Não está na intersecção também. A minha dúvida agora é, e o 2 e o 6? O que acontece com eles? Olha lá, o 2, ele está aqui, ó. Porém, ele não está aqui. Automaticamente, então, a bolinha aqui vai ser aberta. Porque para estar na intersecção, tem que estar em uma e na outra ao mesmo tempo. O número 6, porém, está aqui e também está aqui. Logo, ele estará na intersecção. Olha como é que ficou a minha intersecção, então. Aberto em 2, fechado em 6. Frisando, por que aberto em 2? Porque está aqui, mas não está aqui. Logo, não estará aqui. Por que é fechado em 6? Porque está aqui e está aqui. Logo, está aqui também. Veja que o conjunto A intersecção com B é o próprio conjunto B. Utilizando a mesma analogia que eu fiz na aula anterior, se eu tenho uma cidade dentro de um estado, a intersecção, nesse caso, vai ser a cidade. Vamos lembrar que lá na união, se eu tenho esse exemplo, o A união com B seria o próprio A. Já o A intersecção com B, nesse caso, vai ser o próprio B. E como é que eu posso representar isso também? O conjunto A intersecção com B, vamos escrever aqui, ó, é o conjunto de todos os números reais, de tal maneira que esses números são maiores do que 2, menores ou iguais a 6. Isso aqui, gente, é a maneira de representar o próprio conjunto B. Terceiro e último exemplo, quando a gente não tiver agora nada em comum entre os dois intervalos, ou seja, são conjuntos disjuntos. Nesse caso, então, o A intersecção com B ficaria como? É automático, mas eu vou desenhar para facilitar a visualização. Ó. Aqui eu tenho o menos 3, aqui eu tenho o 2, aqui eu tenho o 4 e aqui eu tenho o 7. Os números que estão nessa primeira parte não estão nem aqui nem aqui. Automaticamente não estarão na intersecção. Os números dessa parte estão aqui, mas não estão aqui. Então, não estão na intersecção. Aqui eu não tenho ninguém e aqui também não. Aqui eu não tenho ninguém, eu até tenho números de 4 a 7, mas se não está nos dois conjuntos ao mesmo tempo, não está na intersecção. E aqui eu também não tenho ninguém. Olha o que aconteceu, eu não estou pegando ninguém. Professor, e o menos 3? Está aqui, mas não está aqui. O 2 não está nem aqui, nem aqui. O 4 não está aqui, mas está aqui. E o 7 não está aqui, mas está aqui. Então, não tenho número nenhum. Se eu não tenho número nenhum, o conjunto A intersecção com B vai ser o conjunto vazio, que a gente pode representar geometricamente como uma reta assim, mas não tem muita lógica, até estaria correto, mas não tem muita lógica. E eu posso representar assim também com uma chave com ninguém dentro. Nesse caso, pessoal, não tem muita lógica representar o conjunto dos números vazios na forma algébrica, x pertencente aos reais, de tal maneira que x não existe. Então, eu até poderia escrever o seguinte, não existe número real de tal maneira que esse número pertença ao conjunto A intersecção com B. Eu até poderia escrever isso assim, mas não tem muita lógica. Tá legal? Espero então que vocês tenham aproveitado essa segunda parte das nossas operações entre intervalos reais. Na próxima aula, a gente vai falar sobre a diferença entre intervalos reais. Não deixem de assistir às aulas anteriores, onde a gente falou sobre a operação de união e também sobre como representar conjuntos. Também não deixe aí de dar o joinha e apertar o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima!